José João Craveirinha, poeta, ensaísta e jornalista, também chamado de José Craveirinha, nasceu em Lourenço Marques no dia 28 de maio de 1922 e faleceu em 6 de fevereiro de 2003 em Maputo, em Moçambique. Em 1991, ele se tornou o primeiro autor africano premiado com o Prêmio Camões, que por sinal é o mais importante prêmio literário da língua portuguesa. Como jornalista, ele trabalhou em O Brado Africano, Notícias, A Tribuna, Notícias da Beira, o Jornal e Voz de Moçambique, teve colaboração em outros jornais e revistas de Moçambique, além da colaboração em jornais portugueses, brasileiros e de outros países estrangeiros. Em Moçambique, utilizou mais de um pseudônimo, tais como João Cravo, Abílio Coça, entre outros, sendo ele também cronista esportivo. Devido às suas atividades políticas, esteve preso pela PIDE ou DGS de 1965 a 1969. A sua obra recebeu vários prêmios, como o Prêmio Alexandre das Calôs, Lisboa 1960, Prêmio Cidade Lourenço Marques, Prêmio Reinaldo Ferreira, da cidade da Beira, Prêmio Nacional da Poesia, da Itália, Medalha de Ouro, da cidade de Brescia, Medalha de Ouro do Prêmio Lotus, dos escritores afroasiáticos, dentre vários outros. Suam no trabalho as curvadas bestas, e não são bestas, são homens, Maria. Corre-se a pontapé os cães na fome dos ossos, e não são cães, são homens, Maria. Pisam-se as pedras na raiva dos tacões, e não são pedras, são homens, Maria. Feras matam velhos, mulheres e crianças, e não são feras, são homens, Maria. Crias morrem à míngua de leite, vermes nas ruas esperam caridade, e não são crias nem vermes, são os filhos dos homens, Maria. Bichos espreitam nas cercas de arame farpado, e também não são bichos, são homens, Maria. Do ódio e da guerra cresce no mundo o girassol da esperança. Ah, põe as mãos e reza, reza, Maria. O poema do Homem da Esperança foi publicado em fevereiro de 2018. Ele é um poema que só tem uma estrofe, do tipo livre, que não segue um padrão métrico dos versos. Tem a presença de versos em branco, que não apresentam rimas, a não ser do final que se repete. A figura de linguagem que podemos perceber presente é a anáfora, que ela enfatiza uma ideia, a ideia que o eu lírico quer passar para Maria, dos fatos que ele cita nos versos, de que tudo aquilo acontece com o homem. Não é aquela primeira ideia de que ele queria passar, e sim que acontece com o homem. O homem que são as bestas, as pedras, o homem que as crianças que passam fome, o homem que mata, tudo isso é o homem. Craveirinha utiliza uma linguagem conotativa, baseada em metáforas e comparações, para falar sobre duas esferas de existência humana, que apesar de aparentemente opostas, se complementam, a dor e a esperança. Craveirinha aborda os diferentes aspectos do sofrimento humano, através das vivências destes com adversidades, como a fome, a violência, o ódio, o abandono e a escravidão. E compara essas angústias às experiências de outros seres que divergem da compreensão comum do homem sobre si mesmo. Craveirinha expõe, como que num pedido desesperado por clemência, as árduas realidades que a existência abrange, e complementa essa requisição com a contemplação de que esses flagelos são constituintes plenos do último pilar da consciência humana, a esperança.